O professor e intelectual português João Pereira Coutinho, a respeito das mudanças no âmbito do conservadorismo, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a inovação deve partir de uma situação concreta, não de mero desejo abstrato. Deve ser uma resposta a um defeito preciso. Deve ser pequena e parcelar. Deve operar-se lentamente e ser acompanhada passo a passo. Deve ser limitada à parte que se encontra em falta, de forma a minorar as consequências indesejadas e incontroladas que podem emergir da ação reformista. Fecha aspas. Portanto, a posição conservadora, a disposição conservadora é uma disposição de prudência. E o político conservador, ele não é aquele que não quer que as coisas mudem, ele não é aquele que quer manter o status quo, manter as coisas como são, mas ele é aquele que quer, como diz o próprio João Camilo, não que as coisas não mudem, mas ele quer chegar bem do outro lado da mudança. Já um revolucionário, ele é o oposto de um conservador. O revolucionário, ele pensa que a mudança é urgente e que ela deve ser feita a qualquer custo. Se nós olharmos para a história humana e para a história recente, sobretudo, todas as revoluções que aconteceram num ímpeto de mudança que até podem ter tido justificativas que eram plausíveis para que as mudanças se estabelecessem. Mas talvez o tempo não era adequado, talvez o modo não era adequado, talvez era preciso ter prudência para aquelas mudanças, para que elas acontecessem sem grandes prejuízos. Talvez o maior exemplo que nós temos é a própria Revolução Francesa, em que os jacobinos fizeram a revolução, em seguida passaram a decapitar os seus oponentes políticos e no momento seguinte passaram a decapitar uns aos outros e no momento seguinte foram obrigados a ceder a um ditador como Napoleão Bonaparte. Então, uma mudança desejada por um grupo de pessoas num ímpeto bastante violento e urgente, um fanatismo pela novidade, para usar as palavras de um filósofo romeno chamado Andrei Plecho. Então, o revolucionário, ele quer que a mudança aconteça de qualquer maneira e naquela hora. Ele não espera, ele não acha que deve ter prudência, ele acha que aquela situação em que ele vive, em que a sociedade vive, é uma situação insustentável e a mudança deve se realizar naquele momento. Ele não pensa exatamente nas consequências, no que pode acontecer depois, ele não pensa se aquilo tudo pode dar errado e aquilo se tornar um mal ainda maior do que o mal que ele está querendo vencer. Ele simplesmente quer que a mudança se estabeleça naquele momento. E por isso, em geral, isso acontece debaixo de muita violência. Porque, obviamente, pessoas vão resistir. A própria sociedade pode resistir a isso. Então, os revolucionários, nesse ímpeto, eles acabam cometendo grandes atrocidades, grandes assassinatos e genocídios, porque eles querem que a situação se estabeleça e eles acham que essa situação nova que pode se estabelecer vale todos os prejuízos que ela carrega. Então, eles veem, por exemplo, mortes de milhões e milhões de pessoas como um saldo, como uma necessidade, um mal necessário, desde que depois desse mal perpetrado, a sociedade se apazigue e aí aquele mundo imaginado pelo revolucionário se estabeleça. O problema é que esse mundo é, como eu disse, imaginado. Ele nunca viu esse mundo em lugar nenhum, ele nunca viu isso acontecer em lugar algum, mas ele acha possível, pela força da sua vontade, que esse novo mundo que está na sua cabeça se estabeleça. Obviamente que, pelo menos na história humana até agora, essas coisas sempre deram muito errado. Então, ser um revolucionário é, sobretudo, ser alguém que não se importa muito com as consequências imprevistas ou não se preocupa nada com as consequências imprevistas das suas ações, o que é o completo inverso de um conservador. Ao mesmo tempo, numa relação oposta e ao lado do revolucionário, nós temos o reacionário. O que é o reacionário? O reacionário é alguém que julga que a situação presente é ruim, julga que o modo como a sociedade está estabelecida não é boa, mas ele não deseja uma mudança para um futuro imaginado como revolucionário. Ele deseja um retorno a uma situação anterior que ele julga ter sido melhor. Então,
Quem nunca ouviu uma avó ou um avô dizendo: ah, no meu tempo era muito melhor, no meu tempo eu podia andar na rua e não tinha assalto, no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. Essa é uma posição, de certo modo, saudosista, e em muitos casos, quando ela se torna um pouco mais irracível, ela se torna reacionária. O desejo de voltar a uma situação moral, a uma situação social anterior, que às vezes a pessoa nem viveu, ou ela viveu quando era pequena, e ela achar que aquilo que ela viveu, ou o modo como a sociedade era no passado, era muito melhor, faz com que ela deseje voltar para aquela situação. Então, um político reacionário, por exemplo, ele quer romper com a ordem instituída na atualidade e não fazer como revolucionário, dar um salto para frente, mas dar um salto para trás. Ele quer voltar a um status anterior. Ele imagina que a situação anterior era muito melhor, mas ele não consegue entender que a sociedade é uma coisa dinâmica, que as sociedades mudam e que nem sempre é possível voltar para um status anterior. Atualmente não é mais possível fazer coisas que se faziam há 50, 60, 100 anos atrás. A sociedade era muito diferente, as pessoas pensavam muito diferente, não existia essa abertura que a globalização, que a internet, que as redes sociais trouxeram. Então não é possível voltar a um status anterior. Não é possível eliminar a internet, as redes sociais, toda a modernidade e voltar a um status medieval de sociedade. Não é possível. Mas o reacionário, ele acha que é possível. Ele acha que no tempo dele era muito melhor, que na época da ditadura militar era muito melhor, tinha mais ordem. Então, se tinha mais ordem, é só a gente voltar a um status de ditadura, que aí a ordem se estabelece de novo. Então, o reacionário, ele sempre vai agir em favor de um retorno a uma situação anterior que ele considerava muito melhor que a atual. Se ele olhar, por exemplo, e falar: olha, o mundo agora está sendo invadido pelo comunismo, então ele vai tentar regressar ao status anterior, a essa coisa que ele vai chamar de comunismo, sendo ele existente ou não, e vai tentar voltar para um status de segurança em que ele consiga controlar as coisas da maneira que ele acha que seja melhor. Isso dá certo? Geralmente não, porque, como eu falei, as sociedades mudam, são dinâmicas. Então nem sempre é possível, ou quase nunca é possível, voltar a um status anterior. Então, mais uma vez, a política da prudência me parece a mais adequada. Você olha a situação, sabe que nem sempre dá para voltar para um status anterior, sabe que é preciso muitas vezes avançar, mas você deseja que esse avanço ocorra dentro de determinadas condições que conciliem a mudança e a permanência, que conciliem aquelas coisas que necessitam de fato de mudança e aquelas que precisam ser preservadas pelo bem da própria sociedade. Um exemplo simples é o conceito de família. Nós temos um conceito de família que ele chegou a nós de muitos e muitos anos atrás. Então, aquela ideia de que uma família é o pai, a mãe e os filhos, né, e os seus parentes próximos. Esse é o conceito típico de família. Só que, na modernidade, outras configurações familiares foram surgindo. Os casais homoafetivos, as mães que criam os filhos sozinhas, ou as mães solo, os pais que criam os filhos sozinhos, como por exemplo no filme Paternidade do Kevin Hart, em que ele é um pai, né, que perde a sua esposa, então ele tem que criar uma filha sozinho. Então existem essas situações em que aquele componente familiar nuclear que a gente se acostumou, né, o pai, a mãe e os filhos, ele não é possível, né? Você tem às vezes duas mães, um casal, né, homoafetivo, um casal de duas mulheres, um casal de dois homens que, né, querem criar uma criança. Então, essas coisas são coisas modernas. O reacionário vai dizer que não pode, que a única coisa que pode é a família, é o pai, a mãe e os filhos, que nenhuma outra configuração familiar é boa. Então ele vai querer sempre, né, voltar a um status anterior, ou ele vai se colocar numa situação, que eu já falei há algum tempo, de imobilidade, numa situação imobilista. O imobilista é aquele que não quer que as coisas mudem de jeito nenhum. Então, se qualquer vento de mudança, qualquer coisa que aparece, ele vai dizer, não, ele quer ficar como está naquele momento. Então, ele é aquele que sustenta e que deseja sustentar o status quo. Então, eu falei aqui já do conservador, eu falei do revolucionário, falei do reacionário e falei do imobilista. Voltando ao conceito de família, não significa que a família não deve mudar
e que as novas configurações familiares devem ser rejeitadas. Significa que, no sentido de prudência, a gente deve assimilar as novas configurações familiares que surgem, né? E aqui vejam, eu quero que você que me assiste entenda que eu estou abdicando aqui do conceito religioso de família, tá? Uma pessoa religiosa, ela pode ter um conceito familiar que é bastante específico, mas eu estou dizendo no sentido geral, no sentido de um estado, de uma cidade, de uma sociedade. Ela precisa assimilar novas configurações familiares que vão surgindo, desde que elas sejam sustentadas pelo conceito de família. Porque família continua sendo um conceito. E o que é tipicamente o conceito de família? O que ele abarca? Eu acho que duas coisas principais. Primeiro, a constituição de patrimônio. Então as pessoas se unem para constituir patrimônio. Então elas vão comprar imóveis, elas vão constituir uma série de bens que elas vão construir juntos, porque a sociedade é formada da junção dessas pessoas e desses bens todos, né? Eu vou ter a minha casa, vou ter o meu carro, né? Terei as minhas coisas dentro da minha casa, vou consumir, vou comprar coisas, né? Mantimentos no mercado. Então uma família, ela existe para constituir e para aumentar, muitas vezes, patrimônio. E o segundo elemento que o conceito de família abarca é o cuidado, a educação, a preservação do descendente, da criança, do filho, daquele que vem, né, a reboque dessa constituição familiar, seja ela qual for, né? Se essa nova família não quer ter filhos, tá, então esse componente ele não precisa ser levado em consideração, mas em geral, tipicamente, as famílias têm filhos, sejam esses filhos adotados, sejam esses filhos biológicos. Então eles são pessoas que estão na tutela, né, sendo tutelados por outras pessoas, crianças ou adolescentes sendo tutelados por adultos. Os adultos dessa família devem se preocupar em criar essa criança, em manter essa criança em segurança, em manter essa criança alimentada, em educar essa criança, não só uma educação formal da escola, mas também em educá-la em casa, em fornecer a ela coisas básicas sobre a vivência, sobre a vida em sociedade, sobre a moralidade, os costumes todos. Então, um herdeiro, um descendente, ele deve ser cuidado pelos adultos dessa família. Então, se você tem uma família e você tem um filho e você não cuida do seu filho, e você se recusa a tomar conta dele, a educá-lo, se você se recusa a acompanhá-lo, se você o rejeita, você está, obviamente, rejeitando o próprio conceito de família. Então, numa sociedade, uma sociedade que precisa ser dinâmica no sentido de abarcar outras situações e configurações familiares que existem, o que um conservador faz? Ele olha para a situação presente, ele vê as novas configurações familiares que estão surgindo e ele tenta compreendê-las. Em as compreendendo, ele vai olhar e dizer, bom, é possível essa família construir patrimônio, cuidar do descendente, não macular os valores que o conceito de família tem, não macular os valores que a própria sociedade sustenta ao longo dos séculos. É óbvio, o conservador ele sempre olha para o passado para tentar consultar se alguma coisa parecida com a situação presente já ocorreu, né? Ele está sempre, como dizem, está sempre no ombro de gigantes. Ele está sentado no ombro de pessoas que vieram antes dele e que podem informá-lo a respeito de situações que deram certo, situações que deram errado. Então ele nunca parte do zero. Então um conservador olha para a situação, olha para essas famílias que vão surgindo e diz, essa aqui me parece estranha, me parece que pode não dar certo essa situação, essa configuração familiar. Essa aqui, tudo bem, é possível. Então ele vai olhar, vai contemporizar e muitas vezes ele vai assimilar uma mudança que se impõe. Às vezes ele vai ter de resistir? Vai. E o conservador geralmente age em resistência a algo que afronte aquilo, os costumes, ou a moralidade, ou os próprios conceitos, né? Ou a própria situação que a própria história estabeleceu. E aí o conservador vai tentar reagir, mas não reagir querendo voltar ao passado, querendo, né, ficar imobilista na situação, mas pensando e tentando encontrar a melhor maneira de lidar com essa situação e com todas as outras que podem surgir na sua vida e também na própria sociedade. Preservar o conceito, preservar o valor mais fundamental dos conceitos é algo muito caro
para qualquer conservador. Portanto, nós temos diante de nós esses 4 modos, essas 4 visões de mundo, essas 4 visões políticas, essas 4 disposições. Você tem o conservador, o revolucionário, o reacionário e o imobilista. Você é o quê?